Bem, todos os acampamentos de bolsonaristas às portas dos quartéis estão desfeitos, desmobilizados e graças à pronta ação, não do comandante do Exército, o general Júlio César de Arruda, mas sim do presidente Lula, que numa reunião com os comandantes militares cobrou deles uma ação mais pronta, reclamou que eles demoraram demais a agir na Praça dos Três Poderes no domingo. E eles se justificaram dizendo que o governador Ibanez tinha a situação sob controle, ou pelo menos dizia que tinha, e isso justificaria a demora do Exército em agir. O presidente Lula disse que chamou 3 vezes, pediu 3 vezes que a tropa do Exército entrasse em ação e não foi atendido. De qualquer que seja a verdade, ou qualquer que seja a versão dessa história, o fato é que agora está tudo mais calmo e 1.500 pessoas, ou cerca de, estão presas sob a guarda da Polícia Federal em Brasília. Só em Brasília. E todas estão passando por um processo de oitiva, vão ter que depor, nome completo, endereço, essas coisas. Em resumo, estão sendo fichadas para futura responsabilização penal diante da justiça brasileira, porque foi um atentado realmente, foi um ato terrorista realmente, ou mais do que um ato terrorista, foram alguns atos terroristas. Houve premeditação, planejamento, logística muito bem montada, ônibus postos à disposição dessas pessoas, chamadas pela internet, pelas redes sociais, pessoas dentro de ônibus dizendo: venha gente, nós estamos indo para Brasília, vamos tomar aquilo lá. Não sei se as pessoas normais captam a profundidade dessa conclamação. É uma conclamação à subversão, é uma conclamação à tomada do poder de forma violenta, e é o que nós vimos acontecer, tanto no Supremo quanto no Congresso Nacional. Houve vandalismo de toda ordem. No Palácio do Planalto não houve tanto porque, primeiro, não foram tantos para lá, mas segundo, porque houve uma resistência e era mais fácil conter o fluxo de invasores. Mas no STF destruíram coisas que não tinham o mínimo sentido, quebraram obras de arte chinesas que foram presenteadas ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro e estavam guardadas em redomas, depredaram, arrancaram portas, arrancaram cadeiras, não ficou uma cadeira no chão. Na Câmara também houve, e no Senado também houve vandalismo, houve depredação. E o que nós vemos é que esse bolsonarismo, ele tem várias facetas e todas elas foram reunidas, bem lembrou hoje na coluna dele o Luiz Carlos Azedo, todas elas lembraram aquele quadro As Mulatas, do Di Cavalcanti, que foi esfaqueado pelos bolsonaristas. É um movimento que é reacionário, é um movimento misógino, é um movimento machista, é um movimento ignorante, é um movimento obtuso, sem qualquer respaldo que possa sequer servir de argumento para a defesa, sem coisa alguma. Esse quadro, As Mulatas, que pertence ao povo brasileiro, está orçado ou avaliado em 8 milhões de reais, mas num leilão poderá chegar a 20 milhões de reais. E essas pessoas que vandalizam esse tipo de obra não fazem ideia de quanto isso significa, do que isso representa em termos de
cultura, porque se não tem ideia do que representam em termos de numerário de grana, muito menos terão sobre o significado, o peso cultural disso no contexto do país e do povo brasileiro. Aliás, o povo brasileiro, para eles, se resume a eles mesmos. E agora estão lá os 1.500 presos em Brasília, reclamando que não estão servindo almoço, que não estão... como se estivessem em hotel. Eles não estão em hotel. Acabou o acampamento bolsonarista com tudo pago, com comida na hora certa, dinheiro no bolso, como isso aí acabou. Eles precisam entender que o que eles estão fazendo agora é enfrentando a realidade. E a realidade, meu caro, é bem mais dura do que a ficção bolsonarista. Um abraço.